A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Não esqueça que o seu like, o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Cada vez que você nos apoia dando seu like, fazendo um comentário, nós somos incentivados para fazer novas dinâmicas, produzir novos trabalhos para vocês. Então vá lá no canal, dê o seu like, faça um comentário, que isso é muito importante. Hoje nós queremos trazer uma dinâmica que trata sobre os desafios de nossa fé. Essa dinâmica ela vai explorar a importância de se viver um cristão fiel, e também de enfrentar os desafios nessa caminhada de fé, né? Bem como identificar práticas para fortalecer a fé e enfrentar também esses desafios. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de Bíblia, papel, canetas, tá? E papéis preparados de forma antecipadas com palavras que nós vamos dizer para você daqui a pouco. Então, você vai iniciar essa dinâmica com uma breve introdução sobre o propósito da dinâmica, que é justamente discutir a importância e os desafios de ser um cristão fiel, né? Os desafios que nós enfrentamos para sermos fiéis ao Senhor. E a partir daí, você vai estabelecer entre os seus alunos uma atmosfera de respeito. Essa atmosfera de respeito é muito importante, principalmente para despertar nos alunos a confiança, para encorajar eles, né? E também fazer com que os seus alunos, eles compartilhem livremente aquilo que eles aprenderam. Mas para isso é preciso eles se sentirem à vontade. Então você vai fazer o seguinte: leia alguns textos bíblicos que sejam relevantes. Textos como, por exemplo, sobre fé, né? Hebreus 11:1, primeiro texto que pode ser lido. Mateus capítulo 14, versículo 31, e o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Três textos bem interessantes que podem ser lidos a respeito da fé. Após essa leitura, você vai fazer o seguinte: você vai permitir um momento de reflexão, uma reflexão silenciosa. Você vai convidar os seus alunos, depois da reflexão, né, que eles fizerem, a compartilharem as suas percepções, as suas compreensões sobre aquilo que foi lido nos textos que eu acabei de citar. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Mateus, capítulo 14, versículo 31, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então são três textos bem interessantes que os seus alunos vão meditar, vão refletir e depois compartilhar as suas compreensões, as suas percepções sobre esse texto. Bom, terminou isso, em seguida você vai fazer o seguinte: dividir os seus alunos em pequenos grupos. Depois de você dividir em pequenos grupos, isso vai depender muito do tamanho da sua sala, tá? E aí você vai fazer perguntas orientadas para uma discussão. Que perguntas serão essas? Bom, primeira pergunta, eu selecionei aqui três perguntas. Aí você pode fazer as perguntas que eu estou sugerindo ou pode criar outras que você achar melhor, tá? Primeira pergunta: quais são os principais desafios que o cristão ou que os cristãos enfrentam ao tentar viver uma vida de fé? Quais são? Segunda pergunta: como podemos manter a nossa fé forte no meio de desafios pessoais, sociais e culturais? Vou repetir. Como podemos manter a nossa fé forte em meio a desafios pessoais, sociais e culturais? Terceira e última pergunta: quais práticas espirituais vocês acham úteis para fortalecer a sua fé? Repetindo, quais práticas espirituais vocês acham úteis para fortalecer a fé, para fortalecer a sua fé?
Então você vai fazer o seguinte, faça a pergunta e você vai ouvir atentamente cada um dos seus alunos que quiserem dar a sua opinião e participar. Terminou esse período, aí você vai agora para desafios pessoais. Você vai entregar o papel e a caneta para cada aluno. Tá? E aí você vai pedir que os seus alunos, eles listem os principais desafios que os cristãos enfrentam ao tentar viver uma vida de fidelidade a Deus. Quais são esses desafios que eles enfrentam nos dias atuais? Alguns exemplos podem incluir tentação, né? Desafios de várias tentações, né? E aí eles podem especificar os tipos de tentação que cada um enfrenta, dúvidas, pressões, tá? Principalmente o jovem enfrenta muito isso, pressões sociais, desafios de prática de perdão, quando muitas vezes nós somos ofendidos, as pessoas nos ofendem, a dificuldade que muitos têm de perdoar, falta de tempo para oração, falta de tempo para a leitura da Bíblia, enfim, são vários desafios, tá? Então, esses exemplos que os seus alunos enfrentam, né, de tentações, né, para não ser fiel a Deus, para não viver uma vida cristã prática, eles vão listar esses principais desafios, tá? E vão fazer o seguinte: cada aluno ele vai escolher um desafio para trabalhar na próxima semana. Então, digamos que ele escolha o desafio de falta de tempo para a leitura da Bíblia. Então, a partir da semana que vem, esse aluno que tem essa dificuldade vai enfrentar esse desafio, ou seja, ele vai agora passar a ler a Bíblia. Que o seu aluno escolha qualquer outro desafio, como a questão do perdão, né, de tentação, que muitas vezes ele enfrenta na vida, né? Tudo isso ele pode colocar como desafios que eles irão trabalhar a partir... Eu coloquei da próxima semana porque digamos que você deu um estudo num domingo. A partir de segunda-feira eles já podem começar a fazer isso, né? No outro dia, tá? Apesar de que o domingo já é o primeiro dia da semana, né? Mas vocês podem trabalhar isso, não é, a partir do dia seguinte, tá certo? Então o aluno escolheu um desafio, aonde ele vai enfrentar aquele desafio e procurar vencer aquele desafio de tentações que ele enfrenta, ou de dúvidas, ou de pressões, ou de falta de perdão, né? Falta de tempo para oração, falta de tempo para a leitura da Bíblia, enfim, seja qual for o tipo de desafio, a partir do dia seguinte ele já vai começar a praticar, a se esforçar para praticar e vencer esse desafio que ele enfrenta. Tá? Então eles vão escolher, e aí você pode fazer o seguinte, gente, quando você souber, tiver a certeza de que você venceu esse desafio, escolha um novo para complementar. Não é que vai parar não, viu? Vai complementar aquele que já escolheu o primeiro, né? Às vezes não é só um, são vários desafios que ele precisa enfrentar. Então já está com força suficiente para vencer aquele desafio, insire outro no meio, tá? E então você vai, a partir daí, encorajar os seus alunos, né, a compartilhar brevemente qual foi o desafio que eles escolheram, como eles planejam implementar em sua vida diária esse desafio e procurar vencê-lo. Você entendeu? Então o aluno pegou um desafio, você pegou uma folha dessa, dividiu em 4 partes, deu para o seu aluno, ele escreveu. Agora ele vai escrever o seguinte: bom, já que você escolheu o desafio, vamos dizer, da questão do perdão, como você planeja implementar esse desafio em sua vida para vencer, por exemplo, a falta de perdão? Entendeu? Então, não basta apenas dizer que escolheu e que vai procurar praticá-lo, vai procurar se planejar. Mas se planejar como? Como é que você pretende vencer esse desafio? Tá? Então, eles vão compartilhar isso. No final, conclua a dinâmica incentivando todos a se comprometerem em viver uma vida como cristão fiel. Né?
enfrentando os desafios com coragem, com confiança na graça de Deus, que é suficiente para nos dar força para vencermos os desafios. Ser um seguidor de Jesus vai muito além de meras palavras ou de rituais. É uma jornada de comprometimento, de transformação e, acima de tudo, de fidelidade. A Bíblia ela nos ensina sobre a importância da fidelidade em vários textos da Bíblia. Provérbios, por exemplo, capítulo 20, versículo 6 diz assim: muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Isso nos lembra que a fidelidade não é apenas uma qualidade admirável, mas é também uma raridade, muitas vezes, na vida de muitas pessoas, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Em meio a essas pressões, essas tentações do mundo, permanecer fiel a Deus e aos princípios cristãos é uma tarefa desafiadora. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos como cristão é o confronto com um mundo que muitas vezes se opõe aos valores e aos ensinamentos de Cristo. A sociedade moderna, muitas vezes, eu falei moderna, mas nós estamos vivendo a chamada pós-modernidade, né? A chamada pós-modernidade nos dá a entender que essa sociedade pós-moderna, ela muitas vezes nos pressiona a nós comprometermos as nossas convicções, nos desafiando do caminho da verdade. No entanto, gente, como discípulo de Cristo, nós somos chamados a permanecer firme, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e perseguição. Além disso, a nossa própria natureza pecaminosa, ela é também um obstáculo constante na nossa vida de fé como cristão. A tentação está sempre presente, sussurrando em nossos ouvidos, tentando nos afastar do caminho estreito que Jesus nos chamou a seguir. No entanto, Deus, ele nos promete a sua graça, o seu poder para resistir à tentação e perseverar na fé. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Então, apesar desses desafios acontecerem, a fidelidade ela continua sendo um aspecto fundamental na vida do cristão. Quando você permanece fiel a Deus, experimenta uma profunda comunhão com Ele. E também nós somos capacitados a viver uma vida que glorifique o seu nome. Jesus ele nos assegura, lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Portanto, irmãos, encorajo você e encoraje também os seus alunos a pegar-se nesta fé com firmeza, com determinação, que a sua vida e que a vida dos seus alunos sejam caracterizadas pela fidelidade ao Senhor, mesmo diante dos desafios, das adversidades que possam surgir. Lembre sempre aos seus alunos que as palavras de Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ela diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor, ele te abençoe e que ele fortaleça você nessa jornada de fé. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês, antes de encerrar essa dinâmica. Primeiro, certifique-se de que o ambiente ele seja um ambiente acolhedor, um ambiente respeitoso, para que os seus alunos eles se sintam à vontade para compartilhar as suas experiências e os seus desafios. Muitas vezes, se você não cuidar disso, o ambiente pode se tornar um ambiente de algazarra, principalmente no meio do jovem, do adolescente. Tá? Então cuide do ambiente para que ele seja um ambiente acolhedor, respeitoso. E também outra observação que eu quero fazer é que esta dinâmica ela também pode ser adaptada conforme a necessidade da sua igreja e da sua sala. Dependendo do tamanho do grupo, né, do tempo que você tem disponível, o importante, gente, é vocês garantirem
que haja espaço para a reflexão, para a discussão e para o compartilhamento de experiências, tá bom, gente? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.